Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo da Revista Espírita, revista de 1859. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar àqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Médico Jesus, nossas almas precisam da tua assistência, mas também da tua inspiração para compreendermos a vida. E o teu emissário Allan Kardec nos trouxe o verdadeiro sentido da vida, devassando o mundo espiritual através da mediunidade, trazendo seguramente a imortalidade e como é o mundo espiritual, como se comportam os homens que lá chegam, como são os seus sentimentos. Então inspira-nos para compreendermos com o mestre Kardec e sua esposa, Dona Amélie Boudet, patronos deste estudo, o estudo da Revista Espírita. Esses artigos tão importantes para o nosso aprimoramento intelectual e moral. Em nome desses irmãos, desta irmã querida, em nome do altivo, o diretor da nossa casa espiritual, da nossa casa espírita, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus acima de tudo e do Cristo Jesus, iniciamos então os estudos desta tarde. Graças a Deus. Então vamos lá, estamos na revista de dezembro, de número 12, de 1858, né? Eu peguei aqui a 59. 1858. Está aqui, estamos lá no final. A próxima aula seria aqui intitulado Monomania, a monomania. A Dilane fez a semana passada aqui as perguntas e respostas da Viúva de Malabar. Eu achei tão interessante que eu queria ler de novo até para o meu aprendizado. E a Bela Cordeira. Então vamos lá. Ela se entregou. Eu vou pular ali a primeira, o parágrafo e o segundo, que ela leu, e vamos às perguntas, que também foi lida semana passada, para a gente entender melhor como é o sentimento de alguém que desencarnou, né? Aí Kardec faz a pergunta a ela: você lembra mais ou menos em que época viveu na Índia e onde foi queimada com o corpo do seu marido? Ela foi queimada, né, a viúva de Malabar, ela foi queimada com o marido. Ela diz assim, fez um sinal indicando que não se lembrava. E São Luís respondeu, foi há cerca de 100 anos. Então a gente bota aí 1857, 58, a revista. Então foi se foi em 1857, 1757, século XVIII, certo? Não faz muito tempo. Ela não lembrava. 100 anos, hein? Lembra o nome que tinha? Fátima. Ela dá o nome de Fátima. Malabar era o marido dela. Que religião professava? Ela era maometana. Acreditava em Maomé. Maometana. Mas o maometanismo
não proíbe tais sacrifícios? Perguntas interessantes, né? Aí ela responde: nasci muçulmana, mas meu marido era da religião de Brahma. Tive que me conformar com o costume da região onde morava. As mulheres não se pertenciam. A gente vê aí a subjugação da mulher, como era cruel, né? Tinha que seguir o que o marido falava. Que idade que você tinha quando morreu? Foi morta? 20 anos. Novinha, né? Poxa. Observação. O seu Adrien, que era o médium, né, adverte que ela parece ter de 28 a 30 anos, mas que naquele país as mulheres envelhecem mais rapidamente. Ela é novinha, de qualquer maneira ela é nova. Olha que pergunta interessante. Você se sacrificou voluntariamente? Foi voluntária que você se jogou na fogueira, junto com seu marido? O marido tinha morrido. Ela responde: eu preferia ter me casado com outro. Pensai bem e compreendereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não o fazer. Durante vários dias esperei um outro marido, mas ninguém veio, então obedeci à lei. Ó. Ela não queria se jogar na fogueira, era um costume. Agora o povo ficava aguardando, né? Ficava aguardando. Olha que coisa, hein? Que cabeça pequena, né? Quanto atraso. Ela até esperou alguém chamá-la para casar, mas ninguém apareceu. Seu marido ficou satisfeito com seu sacrifício? Olha a pergunta. Ela responde: nunca procurei rever o meu marido. Ela não quis saber dele. Por quê? Porque ela não quis se jogar na fogueira. Não quis nem mais saber dele. Costume bárbaro. Há mulheres que assim se sacrificam de boa vontade? Perguntou para ela. Tem umas que se jogam realmente porque amam o marido? É de boa vontade? Resposta: há poucas. 1 em 1000. No fundo, elas não desejavam fazê-lo. Que foi o que se passou com a senhora no momento em que se extinguiu a vida corporal? Outra pergunta interessante, né? Olha como é que se devassa a vida espiritual do espírito. Vem cá, você morreu e depois você morreu, o que aconteceu? Como é que você ficou? Perturbação. Senti um escurecimento. Depois não sei o que se passou. Minhas ideias não ficaram claras, senão muito tempo depois. Eu ia a toda parte, entretanto não me via bem. Ainda agora não me sinto completamente esclarecida. Depois de 100 anos, ela não está completamente esclarecida. Terei que passar por muitas encarnações para me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade da gente queimar-se, atirar-se no meio das chamas a fim de elevar-se, sobretudo pelas faltas que não cometeu. Além disso, aquilo jamais me aprouve. Ela aprovou aquilo. Aliás, nunca eu quis saber. Terias a bondade de orar um pouco por mim? Pois compreendo que nada como a prece para nos dar coragem a fim de suportarmos as provas que nos são enviadas. Se eu tivesse fé. Olha, que depoimento desse espírito, hein? Um depoimento doloroso. Foi obrigada pela sociedade, pelos costumes bárbaros da época. Passados 100 anos ainda não se aprumou, sabe que tem que reencarnar, pede prece, ficou perturbada andando para lá e para cá, não quis nem saber do marido, nunca se preocupou com ele. Pede que oremos
mas nós somos cristãos, como poderiam nossas preces lhe ser agradável? Ela responde: só há um Deus para todos os homens. Que boa resposta, né? Não era tão atrasada assim. Observação: em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Diz que vinha para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse por ela demonstrado, porque nos acompanhou em várias outras reuniões e até na rua. É o mesmo que acontece aqui, os irmãos, as irmãs sentadas, estudando com a gente. O encarnado não quer, os desencarnados querem. Estão se instruindo, porque isso serve para eles. Ontem eu fiquei muito mal naquela aula dada aqui à noite, cansado. Aí conversando ali com a Dilane, era o número de espíritos sofredores que aqui estavam, que passaram por aquelas dores que a senhora estava falando ali, das doenças. E a gente sente essa dor, se esgota, doa fluido. Foi o que aconteceu. Então, muitos sofredores aqui, muitos aprendendo, muitos estudando. É rinite. Aí, ela orou por ela. Olha, aí terminou essa passagem. Eu achei essa mensagem aqui sensacional para o nosso esclarecimento. Ele continua dizendo que ela seguiu o grupo até na rua para ir se esclarecendo. Interessante, né? O que o costume faz, o que a fé pode fazer. Se ela tivesse uma fé raciocinada, como ela lamentou, se eu tivesse fé, jamais ela teria se jogado na fogueira. Vamos para um outro artigo. São vários os artigos, né? A bela cordoeira. Eu não sei o que é cordoeira, não. A bela cordoeira. O que é cordoeira? Deixa eu ver aqui no Pai dos Inteligentes. O que significa cordoeira? Hein? Cordoeira, Cordes. Que é Cordoeira? Cordoeira é um bairro da região central, cidade de Nova Friburga, situado num morro próximo ao cemitério municipal. Bairro criado no... Então, Cordoeira deve ser um bairro lá da... Aqui também tem um outro, o que faz ou vende cordas. Origem etimológica, cordão, na forma cordo, mais eiro. Então, o que faz corda, né? O que trabalha, que faz ou vende cordas. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Luísa Charlie, chamada Labé, cognominada Bela Cordoeira, nasceu em Lyon, ao tempo de Francisco I. Era de beleza perfeita, uma beleza perfeita, e teve uma educação esmerada. Sabia grego, latim, falava espanhol e italiano perfeitamente. E fazia nestas línguas poesias que não desabonavam os escritores nacionais. Formada em todos os exercícios do corpo, conhecia a equitação, a ginástica e o manejo das armas. Dotada de um caráter muito enérgico, ao lado do pai, distinguiu-se entre os mais valentes combatentes de 1542, no cerco de Permiguen, disfarçada como capitão Lois. Fracassado o cerco, renunciou à carreira das armas e voltou a Lyon com o pai. Casou-se com um rico fabricante de cordas. Tá aí. Cordoeira, porque o cara fabricava cordas, né? Chamado
Enemond Perrin, e em breve só a conheciam como a Bela Cordoeira, nome que ficou na rua em que morava e no local onde estava a fábrica do marido. Organizou em sua casa reuniões literárias a que eram convidados os mais brilhantes espíritos da província. Deixou uma coleção de poesias. Sua reputação de beleza e de mulher de espírito atraiu-lhe o escol masculino. Excitou a inveja das senhoras lionesas, as quais procuraram vingar-se pela calúnia, mas a sua conduta sempre foi irrepreensível. Causava inveja, né? Por causa da beleza, da riqueza, das virtudes que ela tinha. Né? Evocada em 26 de outubro de 1858, na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, disseram-nos que ainda não podia vir, por motivos não explicados. A 9 de novembro, atendeu ao nosso apelo, e eis o retrato que lhes fez o nosso médium vidente, o senhor Adrien. Então, olha só, eles chamaram em outubro, 26 de outubro, ela só veio em 9 de novembro, ela não podia vir. O espírito nem sempre nos atende de imediato, às vezes não pode vir, está ocupado, está fazendo outra coisa. Aí ele descreve a moça: cabeça oval, tez pálida, mate, olhos negros, belos e vivos, sobrancelhas arqueadas, fronte desenvolvida e inteligente, nariz grego fino, boca média, lábios indicando bondade de espírito, dentes muito bonitos, pequenos, muito iguais, cabelos negros de azeviche, ligeiramente crespos, belo porte de cabeça, talhe grande e esbelto, vestimenta de planejamentos brancos. Aí tem uma observação aqui, ó. Nada prova, sem dúvida, que este retrato como precedente não sejam da imaginação do médium, de vez que não temos controle. Mas, quando o faz com detalhes tão preciosos das pessoas contemporâneas, que jamais viu, e que são reconhecidos por parentes e amigos, não podemos duvidar da sua realidade. Daí poder concluir-se que, desde que vê a uns como uma verdade incontestável, poderá ver os outros. Uma outra circunstância digna de consideração é que ele vê sempre o mesmo espírito, sob a mesma forma, e que ainda com intervalos de meses, o retrato não varia. Seria preciso concordar que tivesse uma memória fenomenal, para admitir-se que pudesse recordar-se dos mínimos detalhes de todos os espíritos, cuja descrição haja feito, e estes se encontram por centenas. Então, essa foi uma observação, né? O médium pode se enganar? Pode. Podia ser da imaginação dele? Podia. Mas ele viu. Hoje, a Cristina me contou uma situação que eu disse para ela, ó, não era quem você pensava que era. E eu falei com convicção, mas deixei ela no vácuo, eu tenho que voltar a conversar com ela. A descrição que ela me deu de alguns espíritos. Eu falei, não era. Devido à circunstância, viu? Evocação, eis-me aqui. Podereis ter a bondade de responder algumas perguntas que vos desejamos fazer? Com prazer. Lembrai-vos da época em que éres conhecido pelo apelido de a Bela Cordoeira? Sim. De onde poderiam provir as qualidades viris que vos levaram a abraçar a carreira das armas, que é antes, conforme as leis da natureza, atribuição dos homens? Isto sorria ao meu espírito, ávido de grandes coisas. Mais tarde voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com que nascemos, por certo, nos vêm de existências anteriores, das quais são reflexos. Entretanto, modificam-se muito, quer por novas resoluções, quer pela vontade de Deus. Né? Bem coerente a explicação dela. Por que esses vossos gostos militares não persistiram? Como tão prontamente deram lugar aos gostos femininos?
é que vi coisas que não desejo que vejais. Olha o que ela diz. Ela não quis dizer o porquê. Eu vi coisas que eu não quero que você veja, eu não quero te dizer. Fostes contemporânea de Francisco I e de Carlos V. Poderíeis dar a vossa opinião a respeito desses homens e fazer-nos um paralelo? Resposta: não quero julgar. Eles tiveram defeitos que conheceis. Suas virtudes são um pouco numerosas, alguns traços de generosidade. E é isso tudo. Deixai tudo isto de lado. Seus corações poderiam sangrar ainda. Eles sofrem bastante. Não quis falar mal da vida alheia, porque vai machucá-los. Qual a fonte dessa alta inteligência que vos tornou apta a receber uma educação tão superior à das mulheres do vosso tempo? Penosas existências e a vontade de Deus. Então ela teve existências penosas, difíceis. Então foi criando endurance, como a gente chama, né? Endurância. Havia, pois, em vós um progresso anterior? Não poderia ser de outro modo. Claro, né? Essa instrução vos fez progredir como espírito? Sim. Parece que foste feliz na terra. Ainda agora sois bastante? Que pergunta! Por mais feliz que se seja na terra, a felicidade do céu é coisa muito diferente. Que tesouros e que riquezas que conheceis um dia. Espera aí que eu me perdi aqui. Que tesouros e que riquezas que conheceis um dia e das quais não suspeitais ou ignorais completamente. Então, que pergunta, a felicidade aqui é muito diferente. Não tem tesouro na terra que se compare. É isso que ela está dizendo. Aí ele pergunta, que entendeis por céu? Entendo por céu os outros mundos. Que mundo habitas agora? Habito um mundo que desconheceis, mas a ele estou pouco ligada. A matéria prende-nos pouco. Olha só, ela está habitando um outro mundo, não é mais na Terra, mas não está ligada a ele, preso a ele, porque a matéria é leve, então não prende ela lá. Isso que ela está dizendo, a matéria prende-nos pouco, ela não está presa naquele mundo, assim como nós estamos presos aqui na Terra. Que mundo habitais agora? Habito um mundo que desconheceis, mas a ele estou pouco ligada. A matéria prende-nos pouco. É Júpiter? Júpiter é um mundo feliz, mas pensais que, entre todos, apenas ele seja favorecido por Deus? Estes são tão numerosos quanto os grãos de areia no oceano. Olha só, você habita em Júpiter? Ela falou, são muitos mundos iguais a Júpiter de felicidade. Não respondeu, né? Vamos lá. Conservastes o gênio poético que tinhais aqui? Aí ela responde, responder-vos-ia com prazer, mas temo chocar a outros espíritos ou colocar-me abaixo de minha posição, o que torna minha resposta inútil e fala cair no vácuo. Olha a preocupação do espírito em não querer ofender os outros. Poderias dizer qual a classe em que vos poderíamos colocar entre os espíritos? Quer dizer, que classe você? Você é um espírito imperfeito? Um espírito bom? Em que classe está nos bons? Ou um espírito puro? Ela ficou calada, ela não respondeu. Aí é São Luís que responde, ó. São Luís diz o seguinte, ela está aí, não posso dizer aquilo que ela não quer dizer. Não vedes que ela é dos mais elevados entre os espíritos que ordinariamente evocais? Aliás, nós espíritos não podemos apreciar exatamente as distâncias que nos separam.
estas vos seriam incompreensíveis, mas como são imensas. Olha a resposta de São Luís. Olha, ela não quer dizer, ela ficou quieta. A distância é muito grande entre os vários espíritos que tem. A diferença é muito grande. Então ela não quis nem se colocar acima de ninguém, nem se colocar abaixo de ninguém. Ela tinha falado anteriormente. Por isso ela ficou calada. Interessante, hein? A pergunta a Charlie de novo. Sob que forma vos achais entre nós? Aí ela fala, Adrien acaba de escrever. O médium não tinha descrito lá atrás? Cabeça oval, sobrancelhas, papapá. Por que esta e não outra forma? Porque, enfim, o mundo onde estais não sois tal qual eres na terra. Evocastes a poetisa. Veio a poetisa. Espírito superior é fogo, né? Por que você não está diferente, não está bela, não está você? Evocou a poetisa, aqui está a poetisa. Não foi com a poetisa que você quis falar? Eu estou aqui desse jeito. Resposta bem curta, né? E Kardec vai perguntando, né? Poderias ditar-nos alguma poesia ou um trecho literário qualquer? Sentir-nos-íamos felizes por termos algo de vós. Ela responde, procurai os meus escritos antigos. Não gostamos dessas provas, principalmente em público. Contudo, falo-ei de outra vez. Ó. Procura, eu escrevi tanto. Procura que você vai encontrar. Não gosto dessa prova, quer dizer, ele quis provar se era ela mesmo. Faz uma poesia. Ela, de outra vez eu faço, mas eu vou fazer de outra vez, tá? Aí vamos lá. Olha a observação de Kardec. Sabe-se que os espíritos não gostam de provas, e os pedidos desta natureza têm sempre mais ou menos este caráter. É, sem dúvida, por isto que quase nunca aquecem. Espontaneamente, e em momento em que menos esperamos, dão-nos, por vezes, coisas surpreendentes e provas que em vão teríamos solicitado. Mas quase sempre basta que lhes peça uma coisa para que senão a obtenha. Sobretudo se o pedido encerra um sentimento de curiosidade. Os espíritos, e principalmente os espíritos elevados, querem assim provar-nos que não se acham as nossas ordens. No dia seguinte, pelo médium psicógrafo, que lhe havia servido de intérprete, a bela cordoeira escreveu o seguinte: vou ditar o que te prometi, não por versos, que não os quero fazer. Aliás, não me lembro dos que fiz, e deles não gostaríeis. Isto será prosa da mais modesta. Abre aspas. Então, vamos ler o que ela escreveu. Está achando interessante a senhora? Está gostando? Interessante. Na terra, aí ela diz assim, vou dizer o que te prometi. Na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco daquilo que não conhecia. Aqui não é do amor que trato, é de uma caridade larga, austera e esclarecida. Uma caridade forte e constante, que tem apenas um exemplo na terra. Homens, pensai que depende de vós ser felizes e fazer o vosso mundo um dos mais avançados do céu. Basta vos fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer os rancores e cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Deixai tudo isto como um fardo que cedo ou tarde é preciso abandonar. Este fardo vos é um tesouro na terra, bem o sei. Por isso tendes mérito em abandonar e o perder. Mas no céu, ele se torna um obstáculo à vossa felicidade.
Crede-me, pois, acelerai o vosso progresso. A felicidade que vem de Deus é a verdadeira felicidade. Onde encontrareis prazeres que valham a alegria que ela dá aos seus eleitos, aos seus anjos? Deus ama os homens que buscam progredir em seu caminho. Contai, pois, com seu apoio. Não tendes confiança nele? Julgais que seja perjuro, que não vos deveis entregar a ele inteiramente e sem restrições? Infelizmente não quereis entender. Os poucos entre vós entenda. Infelizmente não quereis entender, ou pouco entre vós entendem. Preferia o hoje ao amanhã. Vossa visão estreita, limitada, os vossos sentimentos, o vosso coração e a vossa alma, e sofreis para avançar, em vez de avançares naturalmente, facilmente, pelo caminho do bem, por vossa própria vontade, porque o sofrimento é um meio que Deus emprega para vos moralizar. Não eviteis esta via segura, mas terrível para os viandantes. Terminarei por vos exortar a não mais olhar a morte como um flagelo, mas como a porta da verdadeira vida e da verdadeira felicidade. Luísa Charlet. Agora você vê, o que ela disse aqui? Ela disse para a gente renunciar ao ódio, renunciar, calar ao ódio, às inimizades, esquecer os rancores, as cóleras, perder o orgulho, a vaidade, deixar tudo isso para lá. Viver, só depende de nós alcançar um mundo de felicidade. Foi isso que ela escreveu ali, uma prosa, né? Nos aconselhando. Mas bem poucos de vocês ouvem isso. Ela colocou, quase ninguém escuta isso, e bem poucos de vocês querem saber. É um espírito elevado, não disse o mundo que está, mas é um mundo tão elevado quanto Júpiter. Ir para Júpiter, ficar na Terra ou para um mundo inferior a esse, só depende de nós. Só depende de nós. A moeda que se compra passagem para esses mundos é o amor e a caridade. Provém do amor e da caridade. Alguma pergunta? A Dilane chegou a ver essa também semana passada? Estamos terminando a revista. Vamos para mais um artigo? A gente está lendo aqui os artigos, né? Vamos lá. O título é Variedades. Monomania. O que é uma monomania? Mono é uma, né? Uma só mania. Monomania, uma mania. A Gazeta de Mons publica o seguinte: um indivíduo atingido de monomania religiosa, internado há 7 anos no estabelecimento do Sr. Stuart, e que, até aqui, se havia mostrado muito manso, conseguiu enganar a vigilância dos guardas e apoderar-se de uma faca. Não podendo estes tomar a arma, avisaram ao diretor do que se passava. O Sr. Stuart imediatamente acercou-se do furioso e, fiado apenas em sua coragem, quis desarmá-lo. Mas apenas tinha avançado alguns passos ao encontro do louco, este precipitou-se com a rapidez do raio e o feriu com golpes repetidos. Foi com muita dificuldade que se conseguiu dominar o assassino. Das 7 facadas que o Sr. Stuart foi atingido, uma era mortal. A que atingiu no baixo ventre,
Segunda-feira, às 3h30, ele sucumbiu, em consequência de uma hemorragia nessa cavidade. Também ele foi partir para cima do maluco com uma faca, né? O que não teriam dito se aquele indivíduo tivesse sido atingido pela monomania espírita, ou se em sua loucura tivesse falado de espíritos? Ó, né? Se ele tivesse falado de espírito, dizendo que era um espírito ali, o que não teria sido dito, hein? Poder-se-ia, entretanto, desde que há vários monomanias religiosas e todas as ciências forneceram o seu contingente, que é o que razoavelmente poderia concluir-se contra o espiritismo, senão que, à vista da fragilidade de sua organização, pode o outro exaltar-se sobre este ponto como sobre tantos outros. O meio de prevenir essa exaltação não é combater a ideia. Do contrário, correríamos o risco de ver renovados os prodígios das Cevenas. Se jamais se organizasse uma cruzada contra o espiritismo, vê-lo-íamos propagar-se admiravelmente. Porque, como nos opomos a um fenômeno que não tem tempo nem lugar prediletos, que pode produzir-se em toda parte, em todas as famílias, na intimidade do mais absoluto segredo, ainda melhor do que em público. O meio de prevenir os inconvenientes nós o demos em nossa instrução prática. É torná-lo de tal modo compreendido que nele apenas se veja um fenômeno natural, mesmo no que apresenta de mais extraordinário. Então, o que diz aqui esse artigo? Um artigo pequeno que diz que um louco pegou uma faca e todo mundo então foi chamar o diretor, o senhor Stuart. Ele veio, foi na direção, quando ele foi encarar o homem, resolveu o problema, o homem partiu para cima dele e o feriu e o matou. Aí o que ele diz? Olha, se ele tivesse falado em espíritos, em espiritismo, seria um escândalo, mas ele não falou de nada. Kardec pegou esse artigo e colocou aqui para dizer que a gente precisa estudar, conhecer, para que ele pegou isso aí para dizer que nem tudo é espírito, que aquilo ali foi uma loucura, que ainda bem que o cara não falou, mas o que é o espiritismo, ele falou no momento certo lá, como ele colocou aqui, na instrução prática. Então é o meio da gente se prevenir dos inconvenientes, a gente precisa conhecer, precisa estudar. Vamos a mais um artigo, é uma revista, a gente está lendo a revista, né? Eu gostei lá da Índia, né? Da moça da Índia, né? Muito interessante, mas também da Cordoeira também, né? Uma questão de prioridade, é um outro artigo. O que é prioridade? É o que vem em primeiro lugar, né? Uma questão de prioridade. O senhor Charles Renard, nosso assistente de Rimbaud, dirigiu-nos a seguinte carta: Senhor e digno confrade no Espiritismo. Está quente para chuchu. Dá uma esfriada nisso aí, por favor. Senhor e digno confrade do Espiritismo, leio, ou melhor, devoro com indizível satisfação os números de vossa revista, à medida que os recebo. Isto não é de admirar de minha parte, de vez que meus pais eram adivinhos de geração em geração. Uma de minhas tetravós tinha até sido condenada à fogueira, como quanto mais no crime de Valdrier, e frequentadora do sabá. E só evitou a fogueira refugiando-se em casa de uma das irmãs abadesa de religiosas enclausuradas. Por isto, herdei algumas migalhas de ciências ocultas, e que não me impediu de passar pela crença do materialismo,
se crença aí existisse, né? E pelo ceptismo. Enfim, fadigado, doente, de negação, as obras do célebre estático Swedenborg trouxeram-me à verdade e ao bem. Tornando-me também estático, convenci-me, advendo, das verdades que os espíritos materializados do nosso globo não podem compreender. Tive comunicações de toda sorte, fenômenos de visibilidade, de tangibilidade, de transporte e etc. Teria o bom irmão a gentileza de publicar a nota que segue num dos seus próximos números? Não é uma questão de amor próprio, mas de minha condição de francês. Aí vem aqui, vamos ver se a obra. Abre aspas. Por vezes, as pequenas causas produzem grandes efeitos. Por volta de 1840, eu tinha travado relações com o senhor Cagnier, torneiro e entalhador, que viera a Rambouillet por motivo de saúde. Este operário de alta classe, pela inteligência, foi por mim apreciado e iniciado no magnetismo humano. Um dia, eu lhe disse: tenho quase certeza de que um sonâmbulo lúcido é apto a ver as almas dos mortos e com elas entrar em conversação. Ele ficou admirado. Induziu-o a fazer tal experiência quando contasse com um sonâmbulo lúcido. Ele teve êxito e publicou um primeiro volume de experiências necromânticas, seguido de outros volumes e brochuras que na América foram trazidos com o título de Telégrafo Celeste. Depois o estático Davis publicou suas visões ou excursões pelo mundo espírita. Sobre os desmaterializados, Franklin fez pesquisas que chegaram a manifestações e a comunicações mais fáceis que outrora. As primeiras pessoas que ele mediunizou nos Estados Unidos foram a viúva Fox e suas 2 filhas. Há uma coincidência muito notável entre este nome e o meu, pois o vocábulo inglês Fox significa raposa. Renard também, né? De há muito que os espíritos me haviam dito que era possível a comunicação com os espíritos de outros globos, dos quais seriam recebidos desenhos e descrições. Eu expus o assunto ao Sr. Carnier, mas ele não foi mais longe do que o nosso satélite. Charles Renan. Aí tem aqui uma observação sobre essa. Ele quis publicar um artigo e publicou, né? De que falou com um amigo sobre magnetização e o amigo aceitou e passou a magnetizar pessoas e foi até os Estados Unidos e a viúva Fox e as suas 2 filhas, que creio aqui que sejam as irmãs Fox, né? Aqui observação de Kardec. Sempre Kardec com seu bom senso. Olha o que ele coloca sobre esse artigo aqui. O problema de prioridade em matéria do espiritismo é inquestionavelmente de segunda ordem. A prioridade de segunda ordem. Mas não é menos notável que desde a importação dos fenômenos americanos, uma porção de fatos autênticos, ignorados do público, revelaram a produção de fenômenos semelhantes, tanto na França quanto em outros países da Europa, em épocas contemporânea ou anterior. É de nosso conhecimento que muitas pessoas se ocupavam de comunicações espíritas muito antes de se cogitar de mesas girantes, e disso temos provas com data certa. Parece que o senhor Renard está neste número e que, segundo ele, os ensaios não teriam sido estranhos aos que se faziam na América. Registramos
a sua observação como interessante para a história do Espiritismo e para provar mais uma vez que esta ciência tem raízes no mundo inteiro e que tira aos que lhe queiram opor uma barreira qualquer possibilidade de êxito. Se o abafam aqui, ele renascerá mais vivo em 100 outros lugares, exatamente no momento em que, já não sendo mais possível a dúvida, ele há de tomar um lugar entre as crenças comuns. Então, de bom grado ou não, seus adversários terão que tomar o seu partido. Olha só o bom senso de Kardec. Nós botamos aqui esse número para mostrar que os fenômenos espíritas acontecem em todo lugar do mundo. Se abafarem aqui, vai acontecer em outro lugar. Não é uma coisa de nossa propriedade. Não é. Se a gente aqui não dá continuidade ao que foi proposto, outros virão para dar, tira a gente do circuito, coloca outro, ou abre em outro lugar a casa, não é? Porque os espíritos pertencem ao mundo, não são propriedades nossas. Ó, o último artigo, vamos deixar para a semana que vem, ou a gente termina o último artigo para começar a semana que vem a revista de 1859. Termina? Então vamos lá. Depois eu falo com você, Guilherme, a respeito ali da frente. Vamos começar, tá? Vamos começar, depois eu falo. Aos leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858. Está com a revista aí no celular? Você está com a revista no celular? Tá. Aos leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 58. É o último artigo da revista de 1858. Quem assina é Allan Kardec. É uma leitura, vou ler aqui. A Revista Espírita acaba de completar o seu primeiro ano e nos sentimos felizes em anunciar que, dora em diante, sua existência se acha assegurada por um número de assinantes que aumenta dia a dia e que sua publicação continuará. E continuou até 1869, né? Os testemunhos de simpatia que toda parte recebemos, o sufrágio dos homens mais eminentes pelo saber e pela posição social, são para nós um encorajamento da tarefa laboriosa que empreendemos. Recebam aqui, pois, aqueles que nos ajudaram na realização de nossa obra, o testemunho da nossa gratidão. Se não tivéssemos defrontado nem contradições, nem críticas, estaríamos ante um fato inaudito nos fastos da publicidade, principalmente por se tratar da emissão de ideias tão novas. Se, entretanto, de algo nos devemos admirar, é de as ter encontrado tão poucas em comparação com os sinais de aprovação que nos tem sido dado, muito menos, sem dúvida, ao mérito do escritor, que a atração do próprio assunto tratado e no crédito que, dia a dia, conquista nas mais altas camadas da sociedade. Devemo-lo também, e disto estamos convencidos, a dignidade que sempre temos conservado perante os nossos adversários, deixando que o público julgue entre a moderação de uma parte e a inconveniência de outra. Agora a gente vê, né, a fibra de Allan Kardec. Além de estar trabalhando nas obras fundamentais, fez a Revista Espírita,
que foi lançado em 1º de janeiro de 1858. 1º de janeiro de 1858. A primeira edição do Livro dos Espíritos saiu em 18 de abril de 1857. E ele recebia esses artigos da Europa, dos Estados Unidos, do mundo todo. E como que ele recebia? A pessoa escrevia, o Espírito ainda dizia, quando era do Espírito ainda dizia: caminhe para o Senhor, Hipólite Leon Denizar Rivaio, na rua tal, 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 tal. Por isso chegava aquele monte de carta para ele. Aí ele foi separando, né, por assuntos, compilar, juntar, e fez o Livro dos Espíritos. A segunda edição do Livro dos Espíritos, a primeira tinham 501 perguntas, a primeira edição. A segunda edição com 1019 perguntas. Foi lançada em 1860. A maioria das pessoas não sabem disso, e são espíritas. Não sabem por quê? Porque não estudam. Tem que ler. Isso é importante para a gente. Vamos aqui, é o último artigo que Kardec escreve, encerrando a Espírita de 58. A Revista Espírita de 58. O Espiritismo marcha a passos gigantescos pelo mundo inteiro. Diariamente une alguns dissidentes pela força das coisas. E se, de nosso lado, podemos lançar algumas gramas na balança desse grande movimento que se opera e que marcará a nossa época como uma era nova, não será irritando e mesmo atacando de frente aqueles mesmos que desejamos atrair, mas será pelo raciocínio e não pelas injúrias que nos faremos escutar. Ele não atacou de frente os detratores, foi colocando os fatos na revista e divulgando para as pessoas lerem e tirarem as suas próprias conclusões. A tal respeito, dão-nos os espíritos superiores que nos assistem preceito e exemplo. Seria indigno de uma doutrina que não prega senão o amor e a benevolência, descer a arena do personalismo. Deixamos essa tarefa aos que não a compreendem. Nada, pois, nos desviaria da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio, que não cessamos de manter no exame raciocinado de todas as questões, de vez que sabemos que assim conquistaremos mais partidários sérios do Espiritismo do que pela aspereza e pela acrimônia. Olha a lição que Kardec nos dá. Não adianta você discutir, se o outro não acredita, o outro não quer saber, os fatos estão aí. Divulgamos a doutrina aqui, divulga-se a doutrina ali, acolá, diversos pontos, diversos centros espíritas, tem na mídia de modo geral, é só a pessoa buscar, não precisa discutir, ofender a ninguém. Na instrução com que abrimos o primeiro número, traçamos o plano que nos propunhamos seguir. Citar os fatos, olha aqui, o plano que Kardec se propôs a seguir com a edição da Revista Espírita. Está dizendo aqui, ó, citar os fatos, mas também analisá-los e submetê-los ao escalpelo da observação, apreciá-los e deduzir-lhes as consequências. A princípio, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais, que então alimentavam a curiosidade pública. Mas esta tem o seu tempo, e uma vez satisfeita, perde-se-lhe o interesse, assim como a criança que abandona um brinquedo. Então, os espíritos nos dizem: este é o primeiro período. Em breve passará para dar lugar a ideias mais elevadas. Novos fatos revelar-se-ão, marcando um novo período. O filosófico, olha, isso aqui é interessante.
vocês que estudam, devia prestar bem atenção nesse último artigo, Irlan. Depois você vai ler com calma, você que faz palestra. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. A princípio, vou ler esse pedaço de novo, vou ler devagar, porque isso é importante. A princípio, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais, que então alimentavam a curiosidade pública. Mas esta tem o seu tempo, e uma vez satisfeita, prende-lhe o interesse, assim como a criança que abandona o brinquedo. Então os espíritos nos dizem, este é o primeiro período. Está aqui. O primeiro período, primeiro momento, foi das manifestações. Vem o segundo momento filosófico. Está aqui, ó. Segundo período, filosófico. E a doutrina crescerá em pouco tempo como a criança que deixa o seu berço. Não vos inquieteis com as zombarias, pois zombarão dos próprios zombeteiros. E amanhã encontrareis defensores zelosos entre os mais ardorosos adversários de hoje. Deus quer que seja assim, e nós somos encarregados de executar a sua vontade. A má vontade de alguns homens não prevalecerá contra ela. O orgulho daquele que quer saber mais que Deus será batido. Então veio o segundo período, o período filosófico, trazido por Leon Denis, por Chico. Agora nós estamos num terceiro período, que é colocar em prática tudo isso. Não precisa mais as mesas se mexerem, a filosofia já está pronta, agora falta colocar em prática. Efetivamente, estamos longe das mesas girantes, que já não divertem, porque tudo cansa. Só não nos cansamos daquilo que fala ao nosso entendimento. E o Espiritismo voga a velas pandas em seu segundo período. Todos compreenderam que é uma ciência que fecunda toda uma filosofia, toda uma nova ordem de ideias. Era preciso acompanhar esse movimento para ele contribuir sob pena de sermos em breve ultrapassados. Eis porque nos esforçamos por nos mantermos à altura, sem nos fecharmos nos estreitos limites de um boletim anedótico. Elevando-se o plano de uma doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre aqueles que jamais presenciaram um fato material. É porque o homem aprecia aquilo que lhe fala a razão, aquilo que lhe pode dar conta, que ele encontra na filosofia espírita algo mais que um divertimento, alguma coisa que em si enche o vazio pungente da incerteza. Penetrando no mundo extracorporal por via da observação, quisemos nela fazer entrar os nossos leitores e fazê-los compreender, cabe-lhes dizer se atingimos o nosso objetivo. Então, passadas as mesas girantes, entra um período filosófico com Kardec, prosseguindo com Leon Denis, porque vem a segunda edição do Livro dos Espíritos, que ali está toda a filosofia, vem as demais obras e depois o prosseguimento delas. Essa última fase é para botar em prática. As pesquisas científicas já foram feitas, já se passou. Dona Ivone, o Chico principalmente, com as suas inúmeras obras, trouxe a consolidação, na verdade, a consolidação. E agora é a gente colocar em prática. E para terminar, o último parágrafo pequenininho. Prosseguiremos em nossa tarefa no ano que se vai iniciar, e que tudo o pronuncia será fecundo. Novos fatos de uma ordem estranha surgem neste momento e nos revelam novos mistérios. Registrá-lo-emos cuidadosamente e neles procuraremos a luz com tanta perseverança quanto no passado,
porque tudo pressagia que o Espiritismo vai entrar numa nova fase, mais grandiosa e ainda mais sublime. Allan Kardec. Nota: a abundância de matéria obriga-nos a adiar para o próximo número a continuação do nosso artigo sobre a pluralidade das existências e como Frederic Solet. E o conto de Frederic Solet, Allan Kardec. Terminamos aqui a nossa último artigo da Revista Espírita. Semana que vem iniciaremos o ano de 1959. Nós te agradecemos, Mestre Kardec, e a sua esposa querida Amélie Boudet, pela Revista Espírita, pela doutrina espírita, por esses momentos em que nos dedicamos ao estudo, ao conhecimento, fortalecendo a nossa fé, fortificando as questões morais em nosso íntimo e buscando o equilíbrio, a serenidade, com essa doutrina que liberta, que nos faz compreender melhor o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Allan Kardec, Dona Amélie Boudet. Nossa gratidão ao altivo e aos espíritos guias responsáveis por esta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus, nosso Pai, acima de tudo, para terminarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.